Oi, oi, gente! Estamos aqui para acabar um pouquinho com a ansiedade de vocês, né? Tem muita gente ansiosa, né, Jéssica? Nossa, muito, muito. Graças a Deus a gente está recebendo muitos feedbacks nas nossas redes sociais, né? No Instagram do podcast. Então, para a gente matar um pouquinho dessa curiosidade, dessa ansiedade que a gente lançou, aquele famoso lancei e saí correndo, né? Que a gente lançou e saiu correndo, a gente resolveu fazer uma prévia para falar para vocês um pouquinho sobre o projeto, sobre nós e pra gente falar sobre a estreia que vem logo, gente, logo mais, né? Nós também estamos todas ansiosas. Nós também, ansiedade em pessoa. Então, gente, gostaria de pedir para vocês continuarem curtindo nossos conteúdos, seguindo, compartilhando cada coisinha que a gente posta para que as redes sociais entendam que é um produto... Um projeto legal e que, assim, que gere mesmo essa curiosidade. Isso aí é proposital, a gente quer que vocês fiquem ligadinhos, seguir a gente nas redes, né, Jéssica? Porque quanto mais reações, né, o algoritmo entende que é um projeto legal, entende que é um conteúdo legal e entrega para mais pessoas. E aí a gente continua no ar. Exatamente. E lembrando também que vocês não deixem de curtir a nossa página, o nosso canal no YouTube. Isso. Então coloca um joinha lá pra gente, se inscreva. Nós vamos estar também na Conexão TV. Então, meus amores, nós também somos um programa de televisão. Isso então, mesmo. Fiquem ligadinhos em todas essas nossas redes, que lá nós vamos colocar a entrevistada. Estamos abertos às sugestões de vocês, né? Isso, espalha pra todo mundo aí. Espalha pra geral, né? Que agora é oficial. Isso aí. Toda mulher é um podcast. Isso aí. E pra iniciarmos aqui, né? A gente queria, de antemão, primeiramente, agradecer aos nossos patrocinadores que apoiaram essa causa, né? Que são patrocinadores que têm sinergia com o que a gente acredita, né, Camila? E assim, e a gente ficou muito feliz, né, Jéssica, pelo, assim, a nossa receptividade deles, né? Então, assim, eles prontamente nos atenderam, quiseram estar com a gente nesse projeto. É o que eu falei outro dia nas minhas redes, né, Jéssica, que é uma coisa que a gente conversa muito, do quanto que é importante o apoio da cidade, né, dos empresários, das empresas da cidade com o nosso projeto. Porque é um podcast nosso. Então, assim, dá voz às nossas mulheres, dá voz às histórias delas. Então, assim, agradecer muito esses patrocinadores que estão junto com a gente aí, apoiaram esse projeto tão legal. É claro, Café Santa Cecília, né? Porque todo papo tem que ter café, exatamente. E a Jéssica, nós somos amantes tem que ter de café e bolo. Gente, quem me conhece sabe o quanto eu sou consumidora de café e principalmente do Café Santa Cecília. Então, assim, eu fiquei muito honrada e muito feliz, né, deles terem abraçado essa causa. A Cida do Amor de Bolo também, que é uma delícia, meu Deus do céu. É uma delícia, tudo uma delícia, porque para o nosso podcast, né, ficar mais saboroso, ficar mais acolhedor. E com cara de carinho que toda mulher precisa. Bolo, papo e café. É isso combinação mesmo. Perfeita. Então agora, né, pra gente começar aqui, acho que o primeiro passo, né, é a gente falar o que é um podcast. O que é um podcast? O podcast, gente, para você que não sabe e que às vezes já ouviu falar sobre isso, mas não sabe bem do que se trata, é uma mesa de conversa. É a gente saber da história, a gente ouvir, a gente trocar histórias, experiências, vivências. Isso aí, se inspirar em outras pessoas, saber um pouco mais daquela história, daquela pessoa, porque por trás de uma pessoa existem muitas histórias. Então nós queremos dar voz a essas histórias da nossa cidade e região, para que você que esteja aí do outro lado da telinha saiba um pouco mais sobre aquela pessoa, sobre aquela empresa, sobre aquela mulher, né, e com as suas múltiplas tarefas. Resumindo, onde duas mulheres ou mais se reúnem, tem café, tem bolo e tem podcast. Com certeza. Então vamos lá. Camila, vamos começar nos apresentando para vocês, né? Então essa prévia serve para isso também, para que vocês conheçam um pouco mais do nosso projeto e também da gente, porque eu tenho certeza que você já viu a Jéssica pela rua, ou você conhece a Jéssica das redes sociais. E a Camila também. Então a gente vai contar um pouquinho mais da gente para vocês, né? E não é isso que vocês querem saber um pouquinho mais das histórias? Então vamos começar com a minha musa poderosa, incrível, mulher de força, garra, coragem e amor,
que é a minha parceira. Quantas palavras bonitas. Tá vendo? Jéssica, pra quem não conhece, mais conhecida como Jéssica Alves, mas na verdade eu não tô pra falar isso não, eu acho que é Jéssica, mãe do Miguel. Exatamente. Conta um pouquinho pra gente quem é a Jéssica. Então, vamos lá. Pessoal, né, como muitas pessoas me conhecem, mas tem muita gente que ainda não me conhece. Eu me chamo Jéssica, sou natural de São João Nepomuceno. Por muitos anos da minha vida eu residi em Descoberto. É nossa cria, é nossa cria. Depois, né, retornei para São João Nepomuceno, morei um tempo em Juiz de Fora por conta da minha graduação, sou formada em Direito, mas não exerço a profissão. E eu costumo dizer que por muito tempo eu me apresentava como Jéssica. Hoje o que mais me define é ser mãe do Miguel. Tá vendo? Eu não falei pra vocês? Exatamente. E que honra, né? É uma honra. É uma coisa maravilhosa. Sou casada, sou mãe atípica de um príncipe lindo, o Miguel, que ele tem síndrome de Down, né? Que é uma deficiência genética. Atualmente, devido à condição do meu filho, me deu forças, né, e vontade de conhecer mais um pouco sobre esse mundo. Então, entrei de cabeça e hoje sou estudante de terapia ocupacional, estou no quinto período. Deixa eu fazer uma pausa aqui, porque assim, como o filho transforma, né, Jéssica? Então, assim, olha como... Completamente. É maravilhoso ver, né, como ela mesmo trouxe, assim, o quanto que essa maternidade trouxe para ela forças para desbravar um mundo melhor para ele, né? Não, com certeza. Eu falo que o Miguel veio para me redescobrir, sabe? Porque por muito tempo eu me senti perdida. Nossa, e eu acredito que muitas pessoas passam por essa situação. Né? Tenho curso superior, mas não me encaixei na área, me vi perdida. Falei, nossa, dediquei tantos anos da minha vida, 5 anos fazendo uma faculdade para não exercer, e agora o que eu faço? Trabalhei como CLT por 6 anos ou mais, e ficava naquela, meu Deus, não vou conseguir crescer, e eu tenho uma formação, né? Então, o Miguel veio e me apresentou um novo caminho em que eu estou completamente apaixonada e falo que eu realmente me descobri aí. Além disso tudo, sou dona de casa, né? Multitarefas. Mulher multitarefas. Sou dona de casa e também sou, né, falo que eu sou influenciadora, que eu acho que todos nós somos, né, de certa forma, todo mundo influencia alguém um pouco. Mas trabalho como influencer já há alguns anos aqui na cidade, né, e região. Eu falo que nas minhas horas vagas, ou cheias, né, porque eu costumo dizer que mãe nunca tem hora vaga, é sempre um encaixe ali, e a gente vai encaixando a vida. E a gente vai encaixando e se movendo. Sou amante de um cafezinho e de um bom papo. Por isso estamos aqui, Exatamente, né? por isso estamos aqui. E essa sou eu, gente. Eu me considero uma pessoa feliz, extrovertida e que enxergo tudo de maneira muito positiva. E é isso. Uma excelente comunicadora, que agora estamos no caminho também, né? E agora quero falar pra vocês, né? Quero que ela fale também um pouquinho pra vocês da Camila, essa mulher incrível, inspiradora, multitarefas também, com a energia lá em cima. Eu falo que eu chego lá na clínica, gente, e eu recebo o melhor bom dia, sabe? Aquele bom dia, com gás total, sabe? A gente sai de lá renovada. Bom, como a Jéssica falou, né? Sou Camila Knopp. Eu falo que eu sou são joanense por amor, porque... por escolha, né? Por escolha, porque eu sou juiz-forana, né? Nascida e criada lá. Só que voltei para São João, porque a família toda do meu pai e da minha mãe é são joanense, então me vivi uma boa parte da minha vida aqui. Então eu falo que eu sou são joanense, sou apaixonada por São João mesmo, e tanto que retornei depois de muitos anos. Bom filho, a casa torna. Bom filho, isso aí. E aí sou amante dessa cidade tão querida e muito feliz por ter me abraçado de volta, né, nessa nova fase da minha vida. Morei fora de São João por mais de 16 anos. Sou formada, né? Eu tenho faculdade de cosmetologia e estética. Sou graduada, faço pós-graduação também na área de biomedicina e estética. Atuo na área da estética corporal e facial há muitos anos. Sou especialista nisso, né? Com massagens, aparelhos, tratamentos método de rosto, método CK, incrível, né, incrível, nossa! E aí estou nessa área há muitos anos, sou esteticista com muito orgulho, sou apaixonada pela minha profissão
E aí, esse projeto também veio um pouquinho dessa missão, que aí eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Sou mãe de uma princesa chamada Elis, que é assim, como eu falei pra Jéssica... Muito fofa, gente, lindíssima. Como eu falei pra Jéssica no início, que a Jéssica se redescobriu, né? Eu também. Existe uma Camila antes da Elis e uma depois. Nasce o filho, nasce mamãe, né? Nasce realmente. E a Elis veio assim pra me transformar de verdade. Quem me conhece aí sabe o quanto que minha vida mudou depois da minha princesa. Elis foi muito amada, muito desejada, muito querida. E é uma luz na minha vida. Eu falo que eu precisava muito da minha Elis, que é assim que eu chamo ela. E então eu fico muito feliz com isso, Deus me deu essa bênção dessa maternidade. Com isso, me retornei para São João, sou casada, sou dona de casa, eu equilibro entre agenda, boleto e panela, entendeu? Eu falo que a gente tenta esse equilibrar de pratos aí. E que às vezes não é equilíbrio, tá, gente? Um sai mais que o outro e tá tudo bem. É super normal, tá tudo bem. E aí, hoje atuo aqui na cidade, né, com a minha estética, que eu atendo ali na Zoom Fisioterapia, na minha sala, onde também me acolheram perfeitamente, com os braços abertos, meu chefinho favorito. E aí eu fico muito feliz com São João, me abraçou muito, sabe? É uma cidade muito acolhedora, né? Da mesma forma que estão acolhendo o nosso projeto também. Isso aí. Então, assim, fico muito feliz, minhas clientes também super apoiaram o nosso projeto. E com isso, né, com não sou comunicadora, mas... Você acha que não, né? Mas eu gosto da fala, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de falar, gosto de me comunicar. E aí entrei nesse projeto onde eu tive a felicidade e a bênção que Deus me colocou pessoas especiais na minha vida, principalmente Jéssica, Roninho, que abriu as portas pra gente da Conexão TV. E aí surgiu esse projeto que nada mais é que uma extensão da minha maca. Porque, na verdade, esse projeto ele veio disso, né? Da gente escutar nossas histórias, as histórias dessas milhares de mulheres que passaram e passam pela minha maca. E por que não dar voz a essas mulheres? Cada história incrível, né? Cada mulher maravilhosa, história Isso de vida aí. Inspiradora mesmo, Isso né, aí. Camila? E eu acredito muito nisso de verdade, assim, porque as mulheres, elas precisam de união, elas precisam estar mais unidas para que essa voz, né? Essa fortaleza, essa potência que a gente fala, né? Esteja aí de forma unida mesmo, de mãozinha dada. Sororidade, a gente precisa muito, né, disso. Com certeza. E aí, gente, surgiu esse projeto onde essa pessoa maravilhosa embarcou nisso comigo. Bora. E agora a gente quer trazer voz para tantas mulheres desse nosso São João e região. Sim, a gente, quando a Camila me chamou para esse projeto, né, porque foi uma ideia inicial dela, eu achei uma ideia incrível, maravilhosa. Porque para ser um espaço mesmo, sabe? Não só de visibilidade, né? Porque vão ter pessoas aqui que vão utilizar o espaço, né? Para visibilidade para o seu negócio, para sua empresa, né? Para mostrar o seu trabalho, o que é muito legal, muito importante. Isso. Mas também um espaço de acolhimento, né, Camila? Com certeza. Então eu acredito assim, você que tá aí do lado, com certeza você também tem muitas dúvidas sobre várias coisas, sobre empresas, sobre empresários, sobre prestadores de serviço. Então isso daqui é um canal de utilidade, para que você também entenda sobre determinadas coisas que talvez você gostaria de saber e por algum motivo não foi atrás, não tem conhecimento, sobre atrás daquele profissional, daquela pessoa. Existe uma história muito legal que você precisa saber para poder te inspirar, te incentivar, te acolher mesmo, né? Sim, sim. E também para que você, às vezes, acontece da gente estar passando por alguma situação na vida e a gente achar que é só a gente que passa por aquilo, só aquelas dificuldades, e de repente, às vezes, num papo aqui no podcast, tomando um café e comendo um bolo, vocês vão ver que tem uma pessoa aqui que relatando exatamente aquilo que você está passando. Então você vai se sentir acolhida. Eu falo que quando eu recebi o diagnóstico do Miguel, foi muito importante para mim, sabe? Me conectar com pessoas que já passaram pela mesma situação que eu. Outras mães atípicas que estavam ali, eu me senti verdadeiramente acolhida. Então, acho que isso também vai ser um propósito do nosso podcast, né? Trazer esse acolhimento e também esclarecimento mesmo, né? De dúvidas. Às vezes, a gente vai estar com uma entrevistada aqui e você fala, nossa, que legal. Às vezes,
né? Eu tô precisando disso, ou eu tô passando por isso. Então é uma roda de conversa bem útil, né? Digamos assim. Isso aí. Então vamos saber um pouquinho mais da nossa querida Jéssica. Jéssica, você contou que você é mãe atípica, Sim, né? com muito orgulho. Você já contou isso. Você trouxe pra gente que foi eu acredito que, eu falo, gente, por causa de mim, tá? Porque eu não sei muito sobre, então eu acredito que isso também é um meio de informação para que a gente entenda mais do que é. Uhum. Eu acredito que isso faz uma força muito grande, a gente entender para respeitar, né? Respeitar porque, como você uma vez falou para mim, ser mãe atípica é difícil, né? Desafiador. É desafiador, sim. Como uma mãe, né? Sim. Mas eu acredito que por conta de não saber muitas coisas, porque eu não sei, eu acredito que antes você não sabia muitas coisas sobre. É um mundo diferente, né? E assim, eu fui pega totalmente de surpresa, né? Tive uma gestação onde eu fiz 11 ultrassons, nenhum desses ultrassons constaram. Olha, gente. Nenhum tipo de alteração, né? Inclusive nem naquele da translucência nucal, né? Que mede o líquido da nuquinha do bebê. Se tiver alguma alteração, pode ser sugestivo de alguma alteração genética, nem nele apareceu nada. E aí, aconteceu que eu entrei em trabalho de parto prematuro. Gente, isso eu acho que só as poucas pessoas mesmo que convivem comigo que sabem. E aí, eu entrei em trabalho de parto, né, prematuro, com 34 semanas, e aí foi aquela correria e tal. E aí, eu ali na mesa de parto mesmo, tendo um parto prematuro, o Miguel acabou de nascer, tive pouco contato com ele, aí já começou aquela correria, porque ele fez, ele fez hipoglicemia, tava perdendo temperatura também, e tava um pouquinho de dificuldade de respiração. E aí, nisso, olha só como que é importante a gente falar. Porque, assim, diante de toda aquela situação, né, de 1000 hormônios, né, daquela tensão muita toda, coisa, aí você vê seu filho com um monte de médico em cima, correndo e tal. Só de ser um parto prematuro já é algo que já muda a nossa, né? Sim. A gente já fica extremamente preocupada. Chega lá, tem algumas intercorrências. Exatamente, exatamente. E aí, nisso, aí olha só, por isso que eu falo sobre também a empatia, né? Aí, olha a forma que eu fiquei sabendo do diagnóstico. E aí, naquela função toda, e ela, a pediatra, eu achei que ela teve pouca ética. Acho que foi, na verdade, acho que foi pouca não, acho que foi muito antiética no caso. Ela começou a cochichar com o Rodrigo, vem aqui, começou a cochichar e tal, e falando e tal, e o Rodrigo tentando não transparecer pra mim, porque eu tava ali ainda na mesa de parto, né? E aí, eu perguntei pro Rodrigo, o que tá acontecendo? E ele, assim, meio sem reação também, virou e falou assim, ela tá falando que o Miguel tem síndrome de Down. Eu juro que a minha reação foi essa. E daí? Porque a vida do seu filho estava em risco. Exatamente. Então, assim, qual a condição? Né? Exatamente. Ali você só queria que ele estivesse bem. Exatamente. Ali naquele momento, eu queria meu filho vivo, bem. E isso seria um passo depois, pra gente, um caminho a percorrer. E só pegando essa fala sua, né, Jéssica, de empatia, então, que é o nosso foco aqui, né? Então, assim, você imagina uma mulher passando por uma situação, você que é mãe aí do outro lado, talvez você consiga imaginar, porque eu estou aqui imaginando a agonia da Jéssica nesse momento, e você não tem uma empatia de uma mulher. Exatamente. Que está ali do outro lado, que deveria te acalmar, né? Primeiro, então, assim, primeiro vamos resolver para depois a gente dar, né? Trazer esse diagnóstico, né? Até porque a intercorrência que estava acontecendo com ele ali não tinha nem nada a ver com a condição dele, sabe? Com a condição genética. Então, acho que ela poderia ter primeiro, né, apagado o fogo ali, né? Resolvido a situação. O que era de fato importante. Que depois, em um outro momento, né, ter me chamado para conversar, enfim. Mas não foi isso que aconteceu, poderia ter sido frustrante, mas acho que Deus faz tudo muito certo, muito perfeito, e ali naquela hora o que importava era o meu filho bem, né? E aí, infelizmente, devido a essa intercorrência, ele teve que passar pela UTI, eu vivi a experiência de mãe de UTI, eu fico até arrepiada quando eu falo, porque só quem passa sabe o quão difícil que é, porque não é só sobre você, ali do lado tem outras mães que às vezes estão perdendo filhos, tem crianças, né?
E assim, vários cenários, né? E no aí, meio de uma pandemia, onde ainda tem esse detalhe. onde eu me vi numa situação que ninguém podia fazer nada por mim, sabe? E eu sempre fui, assim, quem me conhece sabe, eu sempre tive uma família muito presente, muito unida, onde sempre fizeram de tudo por mim. E foi, eu acho que a primeira vez da minha vida que ninguém podia fazer nada por mim, entendeu? E nem eu podia fazer pelo meu filho, a não ser estar ali presente. Então eu ia pro hospital 6 horas da manhã, no puerpério ainda, né? E ficava lá até a UTI fechar, que aí eu só podia ficar até as 18 horas, né? O Rodrigo foi muito parceiro, viveu tudo junto comigo. Isso é muito importante. Muito Vamos dar fala aqui também, né? Para os pais, para os maridos, porque assim, a gente precisa de um apoio, né, gente? Não, com certeza. Então, assim, e ali começou a nossa história, né? Miguel teve alta da UTI, logo encontramos um pediatra especialista em síndrome de Down. Vamos falar disso, né, Jéssica? Porque, assim, vamos trazer a história da Jéssica com um diagnóstico no início. Se ela tivesse conseguido esse diagnóstico no início, ela se prepararia, né, Jéssica? Com certeza. Isso que a gente falou. Então, assim, nisso mesmo, ter um pediatra específico, para que você saiba o que fazer, de como fazer, para que dê a ele uma melhora de todas as funções, claro, né, de vida. E nos acalmar também, né? Isso Porque, aí. assim, uma mãe de primeira viagem, um pai também de primeira viagem, já é difícil. Você já fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? Isso aí. E de uma criança especial, onde os cuidados, né, são diferentes, onde precisa de uma atenção maior para tudo, de uma criança prematura, de uma que criança teve prematura, essas situações, né, essas complicações. Então, assim, a gente tá falando só do diagnóstico dele. Sim. Nós estamos falando de outras situações que poderiam causar algum tipo de alteração para ele ali, então a gente precisa, sem ser diagnóstico, né? Então acho que isso é importante também. E assim, eu falo que... Como você foi assessorada por ele, né? Sim, claro. Essa consulta, né, foi muito esclarecedora, trouxe muita tranquilidade pra gente, né, com relação que era vida normal, apesar de alguns cuidados diferentes, né? Mas eu falo, gente, que tudo que acontece assim na nossa vida, sabe? Tem traumas que a gente carrega, né? Eu fiquei, olha, o Miguel tem 4 anos. Até pouco tempo eu ainda escutava o barulhinho da UTI, assim. Nossa e senhora. uma gripe, eu já ficava, meu Deus, a saturação tá caindo, não sei o que, os batimentos. Você fica assim, vendo aquele monitor da UTI ali. E assim, é engraçado que o Rodrigo é médico, né? E a gente pegou o Miguel, foi nessa consulta, né, com o especialista e tal. O que acontece? Ele é médico, mas pai, ele não era. Então, assim, ele ficou, teve que aprender. E uma coisa diferente já teve de vezes você ser médico do seu filho. Exatamente. Porque existe emoção. A gente sabe, né, que até tem alguns médicos nem atuam pros filhos, pro parente, por conta da emoção mesmo, né? E aí, assim, né, a gente pegou o Miguel, tivemos alta, aí viemos pra casa. Na primeira noite dele em casa, eu fiz o Rodrigo 2 horas da manhã correr pra Juiz de Fora. Pra gente ir mãe preocupada. Pra gente ir pra um plantão de pediatria, porque eu cismei que o Miguel, por causa do trauma, já tava, não tá respirando direito, vamos correr. Tem alguma coisa. E aí o Rodrigo, eu lembro direitinho, ele me falando assim, olha, eu tô indo pra tratar você. Porque meu filho, eu sei que ele não tem nada. Mas eu sei que enquanto ele escutar um pediatra falando que tá tudo bem... mas vamos respeitar, né? Porque assim, nossa, mãe de primeira viagem, né? Teve todas essas intercorrências que aconteceram. Então, assim, é super normal você ficar... A primeira vez dele em casa, tipo assim, a sua sensação era assim, meu Deus, tô em casa. Pelo menos lá eu tava no hospital. Se acontecesse alguma coisa, eu tava ali. Exatamente. E aí, enfim, viemos pra casa, começamos os estímulos, né? Que são estímulos diários, as terapias. Gente, segue o Migs lá, por favor. Ele também é um influencerzinho, tá? Ele é muito gostoso. E, graças a Deus, tá aí uma criança muito desenvolvida, perfeito, carinhoso. Com saúde. Uma bênção de Deus na minha vida. Bem, assim, as profs, né? As profs que sabem que ele é muito... pra frente. Ele é uma gracinha, gente. E assim, e é isso, né? Olha só a força de uma mulher, de uma mãe. Porque eu tenho certeza que essa força nasceu quando ele nasceu. Sim, com certeza. Quando eu falo que quando ele nasceu, eu olhei pra ele e me comprometi, sabe? Que enquanto vida eu tiver, eu vou lutar com todas as forças para que deixar um mundo melhor para ele. Eu sei que eu sou muito pequena quando eu falo assim em relação a deixar o mundo, mas
eu acho que já tenho conseguido deixar uma sociedade aqui, né? Incluir ele é super aceito aqui. Realmente, nas escolas, com os amiguinhos, não tem diferença. Ele é capoeirista, meu amor. Ele faz capoeira, ele é ótimo. E essa é um pouquinho da minha história. Pouquinho não, né, gente? Essa mulher carrega muita coisa. Porque assim, você aí que provavelmente já conhece a Jéssica da cidade, não sabia de tanta coisa, né? Então, olha só que legal. Hoje você vai olhar pra ela... Quem vê close não vê corre. Não vê de jeito nenhum. Mas eu falo assim, hoje, quando você... dá uma olhada nela aqui, ou você acompanhá-la pelas redes sociais, né? Que a Jéssica é bem influente também nas redes. Você vai olhar ela com outros olhos, porque agora você tá vendo o peso de uma história, e o peso que eu digo não de pesado de ruim, mas peso de carga mesmo, porque tem muita coisa, né? Por trás de uma mulher existem muitas coisas. Então, esse é o nosso intuito, você olhar agora para uma mulher que vai estar sentada aqui conversando com a gente, e se identificar, ter empatia, ter amor, né? Porque por trás de uma mulher tem muitas histórias. E nada é sempre como no Instagram, né, gente? Lá a gente coloca recortes. Da nossa vida. E agora, né, vamos falar um pouquinho de você, né, Camila? Falando nesse gancho aí, nesse assunto de mãe, de força. O filho faz a gente ressignificar a vida, né? Muitas coisas. Você, apesar de, igual você falou, já estava com a sua carreira consolidada fora, 16 anos. E foi a chegada da Elis que fez, né? Você retornar para São João, né? Isso. Que acontece? Como eu falei no início, né? Eu acredito muito que o filho transforma. E a Elis, ela veio para me transformar muito, muito mesmo. Como eu falei, Elis eu queria mesmo Elis, né? Então foi uma gravidez planejada. Mas eu falo assim, os planos da gente... A gente planeja de uma forma, Deus vem e faz melhor ainda. Então, ele mandou a Elis, né? Assim, eu sabia que era uma menininha. Quando eu fiz, né? Eu fiz umas fotos revelações e todo mundo, você prefere? Eu falei, eu não tenho preferência, mas eu sei que vai ser uma menina. Então, eu sentia que a Elis era uma menina. E Elis foi o nome engraçado, como eu tenho tanta conexão com as minhas clientes, minhas musas queridas. Elis veio de um nome que eu queria, eu sempre gostei de Liz, mas eu não estava muito, na época eu não queria muito, e Elis é um nome de uma cliente. Olha, que legal. E na verdade ela se chama Elisângela. E você apelidava? E eu apelidava de Elis. E aí eu falei, Elis, porque ela é uma mulher de força, coragem, amor, e lindo. Tudo que eu queria que Elis tivesse. Então, minha escolha foi através do nome de uma cliente. E Elis é tudo isso. É luz, força, igualzinho a minha cliente Elis. Então, assim, uma menina que veio para iluminar. O primeiro ano deles foi o tema sol, porque é isso que ela é para mim. Ela é um sol que ela veio para iluminar tudo que eu precisava. Que lindo. O primeiro bolinho que a gente fez pro Miguel de mêsversário também foi de sol. Porque eu acho que é bem isso, né? Faz sentido. Então, assim, é aquela energia boa, porque o sol é isso, né? Sol é energia boa, ilumina, felicidade, né? Eu falo que no inverno a gente fica um pouquinho mais assim, verão não, verão a gente fica mais, né, energético mesmo. Eu falo que eu sou assim, movida à cor do céu. Eu também. Se o dia tá azul, eu tô adiante, mas se o dia tá cinza... A gente fica mais cinza pode também. Pode até tá frio, mas tem que dar um céu azul, verdade. Bonito. Então, Elis veio pra isso. Eu já tinha minha carreira, né? Já trabalho há muitos anos. Para quem não sabe, eu fiz a minha carreira profissional em Juiz de Fora e região ali, né? Eu tinha uma clínica na cidade de Três Rios, onde eu fazia parte, né, de uma empresa, onde eu tenho muita gratidão também, porque eu aprendi muitas coisas, né? Eu entrei, até essa história curiosa, saindo um pouquinho do tema de mãe, mas eu entrei nessa empresa como estagiária e saí de lá como sócia de uma unidade. Então eu cresci dentro dessa empresa, legal, tá vendo? Onde eu tenho muita gratidão pelas pessoas que fazem. É o foco, né? É o foco de saber exatamente onde quer chegar, isso né? Aí. E com isso, com a maternidade, né, eu tinha uma grande responsabilidade lá também. E com isso, eu não tinha, minha família, né, não é de lá. E aí eu optei por dar mais... também de apoio. Isso, e também dar mais foco, porque eu sempre quis, Jéssica, trabalhar e maternar. Eu queria... Sempre qualidade de vida também, né? Tanto pra você quanto pra eles também, né? Então eu queria ter essas duas coisas, mas lá eu não conseguia maternar com a minha consciência tranquila, porque quem ia ficar com... e assim, quem ia ficar com a Elis? Eu precisava ter uma demanda maior de trabalho e eu ia ter que deixar a Elis com outras pessoas, enfim.
E a minha escolha foi voltar para São João, onde eu tenho uma grande rede de apoio, que é minha família. Eu acho que isso é importante a gente falar. Muito importante. Porque eu sei também que muitas mulheres não possuem rede de apoio, nem paga, nem familiar, né? Eu também sei dessa dificuldade e eu falo para vocês que para mim, assim, a minha rede de apoio é muito importante, eu falo que minha família, né, minha mãe, toda a minha família que faz parte desse mundo aí de trabalhar e tem que alguém ficar. Eu tenho a babá, a Elis também tem uma babá. E muitas vezes a rede de apoio não é só nem quem ajuda, né, com a criança ali, mas rede de apoio também é a nossa rede emocional também, Com né? certeza. São os amigos, você poder sair com uma amiga e manter sua amizade, manter né? sua amizade, manter, né, aquela conexão com o que você acredita, com uma pessoa que tá ali, Isso. né? Então, assim, meus amigos, né, porque o que você falou a mãe é muito também legal. precisa de cuidado, não porque é só às vezes a sua vida ela muda, então assim as suas escolhas também mudam, né? Às vezes tem lugares que não te cabem mais com uma criança. Exatamente. Então será que seus amigos vão estar juntos de Exatamente. você? Então assim, graças a Deus eu também tenho essa felicidade, né? Dos meus amigos, eu mantive os meus amigos, né? E assim são poucos, porque a gente vai aprendendo muito com o tempo. A gente acha que tem vários. Depois que você se torna mãe, que você aprende. Diminuindo. Então, fico muito feliz porque esses meus amigos permanecem, as pessoas especiais na nossa vida. E muita coisa muda, mas eu acho que essa rede de apoio, esse amor que a gente recebe dos nossos filhos. Então, assim, realmente ela me transformou e transformou a minha vida toda. Então você imagina a minha vida profissional, a minha vida de local, né? Eu voltei para uma cidade menor, né? Uma cidade que é diferente, né? Do que eu já morei tantos anos fora, em Juiz de Fora, em Três Rios, e mãe de primeira viagem. Então, assim, é muita transformação e graças a Deus, se você me perguntar assim, você faria alguma coisa diferente? Aí eu vou te responder assim, não. Faria tudo da mesma forma. E aí eu vou te passar essa pergunta. Você faria alguma coisa diferente? Não faria. Não faria absolutamente nada diferente, porque hoje eu olho para trás e vi como eu cresci, sabe? Como eu evoluí como pessoa, como mulher. Hoje eu tenho muito orgulho da minha trajetória, sabe? De quem eu me tornei. Antes eu valorizava umas coisas que hoje eu falo, meu Deus, como eu pude, né? A gente fala assim, não acredito, era eu mesmo. Hoje realmente eu valorizo o que de fato tem valor, sabe? Aí. E eu não mudaria nada na minha história, nada. E eu acredito, Jéssica, que quando nós passamos por essa mudança, que seja ela, para quem também não é mãe, que a gente não tá falando só da maternidade, mãe, né? São mudanças da nossa vida. Eu acredito que a gente ressignifica muitas coisas. Sim, com certeza. Então, eu acredito que essas mudanças, eu falo, né, que eu sou uma pessoa bem positiva, né? Eu gosto de ver tudo pelo lado positivo. Então, quando você aí estiver passando por alguma mudança que talvez você entenda, que você não entenda o porquê daquilo, pensa que com certeza lá na frente você vai pensar assim, ainda bem que isso aconteceu. Porque a mudança, ela tem como objetivo, assim, de impulsionar a gente, né? De mover. Porque a gente precisa fazer alguma coisa, né? A gente não pode se render, né? Então, assim, eu falo que toda mudança de início assusta, assusta muito, mas depois impulsiona. Isso aí. E agora, pra finalizar, eu vou fazer uma pergunta pra Jéssica. Ai, Jesus! Ai, gente, eu adoro essas perguntinhas. No primeiro episódio já vem ela. Ai, gente, a gente quer saber, Brasil. Fala aí pra mim. E aí, se a gente pudesse colocar a Jéssica em uma voz para o Brasil, vamos colocar que a gente aqui para o Brasil todo, para milhares de pessoas. Se você tivesse que fazer uma fala, qual fala você colocaria para que isso ecoasse aí no mundo inteiro? Olha, eu acho que seriam muitas falas. A gente quer vir um podcast. Eu acho que viraria de fato um podcast, mas eu falo que acho que a minha fala, assim, principal hoje, eu sou muito ativista, assim, na minha causa, sabe? Quem me acompanha lá vê. Eu costumo dizer que a gente só valoriza, né, só respeita mesmo quando, de fato, a gente vive aquilo.
hoje como mãe, né, a mãe atípica, eu posso dizer o quão importante é a inclusão, sabe? Então, a voz, assim, que se falasse, Jéssica, você tem, igual você me falou, uma voz para espalhar para o mundo. Eu acho que seria sobre isso, sabe? A gente respeitar as diferenças, respeitar as pessoas como elas são, porque se a gente for parar para pensar, ser diferente é normal, e todo mundo é diferente um do outro, né? E conhecer, né, Jéssica? E conhecer, informação, né? eu acho que informação, acima de tudo, a informação, mas assim, se colocar no lugar do outro, sabe? Eu acho que o mundo falta muito isso, empatia. Então, a voz que eu queria que ecoasse mesmo fosse sobre isso, sabe? Sobre mais empatia, solidariedade, se colocar no lugar do outro, que assim, eu acho que isso já é o início de tudo, de muita coisa, pelo menos. Ai, que coisa linda, viu? Falei que ela tinha coisa pra falar pra vocês. De gagueja, que mais vai. Vai, gente. Não tava no bate-papo. Eu quero fazer cortes pra vocês. E falar em cortes, né, Camila? Fala aí o recadinho pros pessoal dos recortes que iremos ter no Instagram. Fiquem ligadinhos no nosso Instagram. Fiquem ligados no Instagram, gente, de todo mundo que tá envolvido, porque a gente posta muitas coisas. A Jéssica posta muita coisa no dela, eu posto muito no meu. A Conexão TV também sempre tá colocando lá. Em breve nós vamos falar pra vocês o dia e o horário do programa. E também, se você perder, vai ter uma reprise. Mas aí daqui a pouco a gente conta pra vocês, junto com o lançamento da nossa entrevistada, porque a gente quer esse suspense pra vocês. E a partir de hoje, o link do nosso canal do YouTube vai estar lá na bio do nosso Instagram. Toda Mulher é um Podcast. Segue, curte, compartilha. Vamos fazer com que essa voz, de fato, ecoe para muitos lugares. Então, a gente precisa da ajuda de vocês. Então, se está gostando do conteúdo, é uma forma que você mostre pro YouTube que você gosta desse conteúdo é legal, e assim ele encaminha isso para o maior número de pessoas. É isso aí, né? Acho que a gente pode encerrar, né? Agora vamos finalizar agradecendo os nossos parceiros novamente, o Café Santa Cecília e a Cida do Amor de Bolos, que deixou aqui tudo mais gostoso, mais delicioso. Nós vamos abrir esse bolinho aqui agora para experimentar, lógico, né? E aí mostrar para vocês essa delícia. Abre aqui, Jéssica, me ajuda. Para vocês verem como que é gostoso, como que é caprichoso. Eu acho que mulher é isso, né? Capricho, é amor. Aqui, cada detalhe, né? Cada detalhe. E aí a gente vai deixar aqui para vocês. Mas não deixem de curtir também os nossos parceiros, porque isso também é importante, porque eles estão apoiando a nossa causa. Então, fiquem ligadinhos aí neles também. Então, vamos abrir a nossa delícia do Amor de Bolo. Gente, os produtos dela são artesanais. Ai, gente, dá um close aqui. Fresquinho. Por favor, produção. Close. Tá quentinho, gente, vocês não estão entendendo. E assim, e eu quero agradecer mesmo a todos os parceiros, a Jéssica que está aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado dessa prévia. Foi uma forma que a gente queria de trazer um pouco mais sobre nós, sobre a nossa história. Saber que por trás de pessoas que estão aqui à frente do podcast existem muitas histórias, que nós vamos conversar também com as nossas entrevistadas durante o processo do projeto. Então, assim, espero que vocês tenham gostado de verdade dessa pré-estreia maravilhosa, cercada de muito bolo, café e papo. E também, né, obviamente, agradecer a Conexão TV, né, que é nossa parceira, que está aqui. Os nossos podcasts vão ser reproduzidos também na televisão, tá, gente? Com alcance, e aí por mais ou menos em volta de umas 30 cidades. Olha só, elas são chiquérrimas. Gente. E dizer que, fazer até um trocadilho, que nós estamos amando essa nossa conexão com vocês. Amamos isso aí. Bom, espero vocês até o nosso próximo episódio. E porque, Jéssica? Toda mulher é um podcast. Arrasou!